Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Bioquímica de Forma Fácil. Hoje iremos comentar sobre a terceira fase da respiração celular, chamada de cadeia transportadora de elétrons, tá? Então vamos dar continuidade sobre o tema respiração celular. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu não vou trazer um monte de nome complicado, a fim de você falar, nossa, mas isso é muito complexo, e chegar no final não conseguir entender. A minha ideia é trazer um conteúdo simplificado, tá? Simples, só para você entender essa via e a importância dela, beleza? Dito isso, vamos aqui para a tela. Primeira coisa que vocês podem ver é que a gente tem o nosso resuminho, tá? E temos aqui algumas imagens que eu irei usar nessa aula. Bom, vamos tirar agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar um mito das pessoas que acham que o ATP que a gente utiliza, que a célula utiliza ali, tá? Vai ser produzido só na glicose e no ciclo de Krebs, o que não é verdade, ok? Não é verdade. O ATP que é produzido lá também vai ser utilizado pela célula, mas a grande quantidade de ATP que a gente precisa vai ser produzida aqui, ó, na cadeia transportadora de elétrons, tá? Essa via é uma via de produção em massa de ATP. Pera que eu já explico isso. Lembra que na glicose a gente produz ATP e no ciclo de Krebs mais 2 ATP, que dá um total de 4 ATPs? Vocês estão na primeira e na segunda fase da respiração celular, a gente produz 4 ATPs. Que esses ATPs vai ser usado pela célula para as atividades dela, tá? Já na cadeia transportadora de elétrons, a gente vai produzir aproximadamente 30 ATPs a partir de uma molécula de glicose, o que é muito ATP. Por que aproximadamente, professor? Porque dependendo da literatura que você estiver lendo, né, o professor estiver passando, pode ser 28, pode ser 32, pode ser 34 ou 36. Isso varia. Por isso que eu estou usando uma média aqui de 30 ATPs. Isso aqui é a nossa usina de produção de ATP, tá? Quando a cadeia transportadora de elétrons para de funcionar, a gente vai ter outras vias, tá? Que vai tentar produzir ali ATP, só que essas vias elas vão gerar produtos que acabam sendo tóxicos para a gente e também não produz essa quantidade maciça de ATP, tá? Entenda isso. Bom, dito isso, primeira pergunta, aonde acontece a cadeia transportadora de elétrons? Vai acontecer ali, ó, na parte interna, tá? Na membrana interna da mitocôndria. Lembra aqui, ó, vou pegar essa imagem aqui, tá? Lembra que a glicólise, ela acontece fora da mitocôndria, ela vai acontecer no citoplasma da célula, vai acontecer aqui, ó, no citoplasma da célula, a glicose vai acontecer lá no citoplasma da célula, beleza? E o ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial, vai acontecer lá no citoplasma da mitocôndria, vai acontecer aqui na parte interna da mitocôndria, ok? Já a cadeia transportadora de elétrons vai acontecer aqui, ó, nessa membrana interna da mitocôndria. Espera aí que eu vou explicar melhor. Olha, aqui nós temos uma mitocôndria, tá vendo? Uma mitocôndria aqui. Aí a gente vai pegar um pedaço da membrana dela e cortar. Aí a gente cortou aqui, ó, ok? Cortou. E aí a gente vai ter a membrana externa, que é a membrana que fica em contato com o citoplasma da célula, e a gente vai ter a membrana interna, aquela membrana que fica em contato com o citoplasma da mitocôndria. A cadeia transportadora de elétrons acontece aqui, ó, na membrana interna da mitocôndria, tá? E você pode também se perguntar, mas por que se chama cadeia transportadora de elétrons? Lembra que na glicólise, no ciclo de Krebs, a gente produz ali os NAD e os FAD, né? NADH e FADH2. Esse NADH e esse FADH2 vai vir para cá, para a cadeia transportadora de elétrons, tá? Esse NADH e esse FADH2, eles são carregados com elétrons. Vamos para outra imagenzinha para você entender melhor. Aqui, ó, deixa eu ampliar um pouco, ó. O NAD, ele vai ter ali 2 elétrons ligados a ele, tá? Assim como o FAD também, o FADH2 tá aí o NADH. Vai ter esses elétrons ligados a eles, tá? Esses elétrons vai ativar aqui, ó, essas proteínas, né, esses complexos aqui. Nós temos o complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Vai ativar esses complexos para essas proteínas, né, esses complexos, eles pegarem aqui, ó, o hidrogênio que está no interior da mitocôndria e jogar para o espaço ali entre membrana, tá? Aí vai mudar aqui, ó, a polaridade nesse espaço intramembranar, tá? Mudando a polaridade, a gente vai ativar uma proteína chamada ATP sintase. Aí a ATP sintase aqui, ó, ela vai começar a pegar esses hidrogênios que tá lá no espaço entre as membranas e jogar de volta ali pro interior da mitocôndria, tá? E quando ela faz isso, ela literalmente vai ter a energia necessária para poder pegar aqui, ó, um ADP, né, mais um fosfato inorgânico e produzir um ATP. Tá vendo como é bonito? É simples, não é complicado. Professor, não entendi. Explica de novo, por favor. Vamos lá. Lembra que o NADH e o FADH produzido tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, eles têm que ir para algum lugar. Para onde é que eles irão? Para a cadeia transportadora de elétrons. Tanto esse NADH e esse FADH2, eles estão ali, ó, com alguns elétrons ligados a eles, tá? Esses elétrons vai se ligar aqui, ó, nos complexos que vai estar ali na membrana interna da mitocôndria, ok? Então o elétron vai vir, os 2 elétrons vão vir, vai se ligar aqui no complexo 1. Quando se liga ao complexo 1,
esse complexo 1 ele é ativado, e aí ele vai pegar o hidrogênio que está lá no espaço intramitocondrial, tá lá na matriz da mitocôndria, desculpa, falei intermitocondrial, mas não, é lá na matriz mitocondrial, tá? Lá no citoplasma da mitocôndria, vai pegar esse hidrogênio e jogar para o espaço ali entre membranas, tá? E aí, quando ele faz isso, esse elétron que está aqui no complexo 1 vai para o complexo 2, ok? No caso, esse aqui ele vai direto para o complexo 3, tá? Mas ele vai pular de um complexo para outro. Então ele vai ser transportado, esse elétron que estava no complexo 1 foi transportado para o complexo 2, para o complexo 3. Por isso que se chama cadeia transportadora de elétrons, tá? E toda vez que esse elétron se liga a um complexo, esse complexo ele vai ser ativado, ele vai pegar o hidrogênio e jogar para o espaço ali entre as membranas. Uma vez que esse espaço entre as membranas estiver completamente ali com a sua polaridade alterada, porque vai ter muito hidrogênio, vai ser ativado aqui, ó, a ATP sintase. E aí a ATP sintase vai pegar esse hidrogênio que está lá entre as membranas e jogar de volta ali para o interior da mitocôndria. Quando ela fizer isso, ela vai ter energia suficiente para pegar um ADP mais um fosfato inorgânico, unir os dois e criar um ATP, que é a nossa principal moeda energética. Ou seja, ela vai pegar uma molécula de baixa energia, que é o ADP, mais um fosfato inorgânico, que é quase sem energia nenhuma, e vai conseguir unir os dois para produzir um ATP, que é altamente energético, tá? Ficou simples? Espero que tenha ficado para vocês, tá? Você pode se perguntar, mas professor, beleza, e aí os elétrons vão começar a passar de um complexo para o outro. E quando chegar no quarto complexo aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar paradinho lá? Ou como é que ele vai sair de lá? É simples, ele vai sair de lá graças ao oxigênio. Então, você não faz respiração, você respira. Quando você manda oxigênio, esse oxigênio tem que ir para onde? Ele vai para cá, para a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, esse oxigênio, ele vai vir aqui, ó, e vai pegar esses dois elétrons e vai criar água, ok? Ele pegou os dois elétrons, ele mudou a polaridade dele, ele vai pegar mais dois hidrogênios ali, ó, vai se ligar a ele e nós iríamos criar ali o H2O, tá? Água, é isso, é simples, tá? Primeira coisa aqui que a gente pode comentar, tá? Então, onde ocorre, eu já falei para vocês, membrana interna da mitocôndria, ok? Quais são as funções? Criar ATP a partir, né? Eu diria que é a principal função, criar ATP, né, criar nossa molécula energética, criar ATP a partir de ADP mais fosfato inorgânico, tá? Onde é que está esse ADP e esse fosfato inorgânico? Na matriz mitocondrial, ali no citoplasma da mitocôndria, tá? Além disso, ela também acaba fornecendo ali substratos, tá? Para outras vias. Como assim substratos? Vamos aqui para a imagenzinha, ó. Tá vendo que esse NADH, ele se transforma em NAD? Esse NAD vai lá para a cadeia transportadora de elétrons. Esse NAD, ele vai lá para a glicólise, tá? Esse NAD, ele vai lá para o ciclo de Krebs. Então ele fornece substrato ali para outras vias também, ok? Quem fornece nessa criação de ATP, quem é que vai fornecer mais energia aqui, ó? Vai ser o NAD, tá? Isso por quê? Vamos dar uma olhada na imagem aqui, ó. Na imagem, o NAD ele vai começar a fornecer os elétrons no complexo 1, tá? No primeiro complexo. Logo, ele vai mandar mais hidrogênio ali para o espaço entre as membranas. Logo, ele vai conseguir fornecer mais energia, tá? Vamos pegar dessa forma. Por que o FADH2 fornece menos energia? Porque ele não vai começar no complexo 1. Ele vai começar numa proteína aqui, ó, que é chamada de ubiquinona, tá? Esse nome sempre me confunde, mas ele tá aqui, ó. Fica melhor para vocês pegarem, tá? Então aqui, ó, ubiquinona, tá? Então ele vai começar aqui, ó, na ubiquinona, tá? O FADH2, ele começa aqui. Então logo, pelo fato de ele não começar no complexo 1, ele vai mandar menos elétrons, vai mandar menos hidrogênio para o espaço intermembranar, logo ele vai conseguir produzir menos energia, tá? Ainda assim produz bastante energia, mas produz menos do que o NADH+, tá? Bom, quem captura os elétrons no final da via? Já falei para vocês, olha lá a imagem de novo. No final da via aqui, quando os elétrons chegar aqui no complexo 4, esses elétrons têm que sair daqui. Por quê? Porque se não sair daqui, a via ela vai parar, e aí para a produção de ATP, tá? E uma vez sem ATP, o nosso corpo ele pode até tentar compensar com outras vias, tá? Ciclo de Cori, lactato, seja o que for, vai tentar com outras vias. Só que essas outras vias, elas não conseguem produzir a quantidade de ATP necessária que a gente precisa, ok? Então, logo, se isso aqui parar, a pessoa pode vir à falência, tá? Isso aqui é extremamente complicado. Por isso que a pessoa precisa de oxigênio a todo momento. Já viu que quando a pessoa ela para de respirar, ela morre? Por quê? Porque para isso aqui, gente. A gente precisa de oxigênio para isso aqui funcionar, tá? Então, quem é que faz a captura desses elétrons que está aqui no final da via? Quem vai fazer vai ser o oxigênio, ok? O oxigênio ele vai lá e capta esses elétrons e vai produzir ali água, tá bom? Aí essa água é usada para outras coisas, tá? Então, quem captura os elétrons no final da via vai ser o oxigênio e vai produzir água, tá? Quem são os aceptores de elétrons? A gente tem dois tipos de aceptores, tá? Aceptores é quem vai receber os elétrons. A gente tem os aceptores aqui, ó, intermediário, tá? Que vai ser o NAD e o FAD. Olha aqui de novo para a imagem, ó.
Vamos ampliar aqui. Ó. O NAD ele vai lá para a via, para o ciclo de Krebs, por exemplo, vai lá para o ciclo de Krebs, ele vai captar os elétrons, ok? Só que vai captar de forma intermediária. Por quê? Porque ele vai vir aqui, ó, e vai entregar para o complexo 1, que aí vai ativar toda a cadeia transportadora de elétrons, e lá no final da via, quem é que vai pegar esses elétrons aqui? Quem vai ser o receptor final desses elétrons? O oxigênio, tá bom? Simples, né? Não é complicado, é fácil. Às vezes a gente complica as coisas, mas é bem simples, tá? Bom, vamos lá, vou explicar de forma bem geral novamente aqui para vocês pegarem, tá? Como o ATP ele é produzido na cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, ela vai ter ali na parte interna da membrana da mitocôndria, a gente vai ter alguns complexos, tá? Esses complexos têm a finalidade basicamente de pegar o hidrogênio que está ali no citoplasma da mitocôndria e jogar para o espaço entre as membranas da mitocôndria, tá? Quando isso acontece, esse espaço entre as membranas vai mudar a polaridade. Uma vez mudando a polaridade, vai ativar uma proteína, tá? Chamada de ATP sintase, que está aqui, ó, na membrana interna da mitocôndria, ok? Ativando essa ATP sintase, a gente vai começar a produzir ATP, ok? Como é que ela ativa? A ATP sintase, essa proteína, ela vai pegar o hidrogênio que está lá no espaço entre as membranas, pegar esse hidrogênio e jogar de volta para o citoplasma ali da mitocôndria. Quando ela fizer isso, ela vai conseguir a energia necessária para unir o ADP e o fosfato inorgânico e produzir ATP, tá? E por que chama cadeia transportadora de elétrons? Porque o elétron ele vem para o complexo 1, vai ser mandado para o complexo 2, complexo 3, complexo 4, e vai lá no complexo 4, vai ser retirado ali da via através do oxigênio, tá? Então o elétron ele fica sendo transportado de um complexo para o outro. Por isso que chama cadeia transportadora de elétrons, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido tranquilo para vocês, né? Não é um conteúdo muito complicado, só tem muito nome chato e às vezes o pessoal se prende aos nomes e não consegue entender a via, tá? Lembrando que se você tiver dúvida em relação a esse conteúdo ou se você ficou com alguma dúvida ou eu não citei algo aqui que você queria saber, comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada ou me manda ali mensagem no WhatsApp que eu respondo para você, tá bom? Dito isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula simples, foi uma aula rápida, mas com bastante conteúdo, tá bom? Abraço e aguardo você na nossa próxima aula. Fui!